Oi, hoje eu vou estar lendo esse livro para vocês. Ele se chama As Noites Difíceis, do autor Dino Buzzati, e ele é um livro de contos. Por isso, eu escolhi um conto para ler para vocês hoje. E o conto que eu escolhi tem o título A Influência dos Astros. Bom, então vamos começar? De passagem por Milão, a caminho do exterior, meu amigo Gustavo Ceriello, tendo sabido que no domingo seguinte eu deveria ir a Masta, onde ele mora, para mostrar um quadro meu ao grande colecionador Fossombroni, fez questão de dar-me a chave de sua casa, onde eu já pernoitara uma vez. Gosto de ir a Masta. Além de ser uma cidade maravilhosa, as pessoas são as mais cordiais e gentis que já encontrei. Cheguei a Masta de avião, numa noite de sábado. Como Ceriello me dissera, encontrei o apartamento em perfeita ordem. É uma vasta cobertura num bairro residencial, construído recentemente sobre uma pequena colina da periferia. De lá, tem-se uma bela vista da imensa cidade. Além de deitar, diverti-me no escritório de Ceriello, folheando alguns antigos livros de astrologia. Como se sabe, Masta é, por excelência, a capital da astrologia, que lá é cultivada com um empenho e uma seriedade desconhecidos em qualquer outro lugar, e tem orgulho de seu Instituto Superior de Ciências Astrológicas, uma verdadeira universidade com mais de 2.000 estudantes vindos de todas as partes do mundo. O próprio Ceriello, músico de profissão, é um apaixonado astrólogo amador, e durante longas noites procurara explicar a mim, que sou decididamente cético, as maravilhosas possibilidades, pelo menos teóricas, de prever o futuro e decifrar o destino de cada pessoa através do estudo dos astros e da relação entre seus movimentos. Na grande mesa do escritório estavam empilhados os últimos números do Monitor dos Aspectos, um jornal diário publicado em Masta, inteiramente dedicado àquelas pesquisas. É uma publicação de 12 páginas de formato grande, compostas, em sua maioria, de horóscopos extremamente pormenorizados, de caráter geral e particular. Há, por exemplo, a seção política, a dos negócios, a da saúde e depois os prognósticos pessoais, baseados no ano do nascimento, na profissão, sexo e até na cor dos cabelos. Ao folhear aquelas páginas, constatei que os diagnósticos e prognósticos não provinham somente, como se faz entre nós, da posição dos corpos celestes do nosso sistema planetário. Nos cálculos, eram também levadas em consideração estrelas muito longínquas, desconhecidas de nossos especialistas. Procurei nos últimos números horóscopos que pudessem ser aplicados à minha pessoa, mas não havia nada. Todas as previsões se referiam apenas à região de Masta. Evidentemente, estender as pesquisas a todas as outras regiões seria por demais complicado, além de inviável em termos financeiros. Embora fosse uma época muito quente, dormi muito bem. Fui acordado pelo sol que entrava pelas persianas. Ao atravessar o corredor para ir ao banheiro, vi no chão uma coisa branca. Era o exemplar de domingo do Monitor, com um suplemento em cores que o entregador enfiara de manhãzinha sob a porta da entrada. Peguei-o, dei uma olhada. Como todos os dias, destacava-se um grande título, de página inteira, sintetizando a situação do dia. Manhã sujeita a deploráveis acidentes, contrariedades e lastimáveis aborrecimentos. Normalmente, os horóscopos infaustos eram anunciados de forma dúbia pelo monitor. Porém, em compensação, o título tinha uma terceira linha, apresentada com menos de destaque. Seguida, de repentina melhora. Em seguida, o editorial exortava a manter-se prudente, sobretudo os alegres excursionistas, os motoristas, os caçadores, os alpinistas e especialmente os banhistas. Recomendações obviamente um pouco atrasadas, já que a maioria já partira para as colinas, os montes, os lagos e o mar nas primeiras horas da manhã, antes da distribuição do jornal. Por outro lado, Ceriello me explicara
porque não era possível anunciar horóscopos exatos para cada dia, a não ser extraindo-os das observações astrais feitas durante a noite precedente. Era evidente que o movimento dos corpos celestes podia ser calculado com antecedência, mas, considerando-se a quantidade de astros, seria necessários anos de trabalho para cada vez. Na quinta página, depois dos horóscopos pessoais, publicava-se a lista dos habitantes de Masta para os quais as influências negativas daquela manhã poderiam ser particularmente perigosas. Sobressaltei-me ao ver também o nome de Cirelo. Felizmente, naquele dia, encontrava-se muito longe, praticamente fora de alcance. Na verdade, até ali, nunca acreditara em astrologia, mas nunca se sabe. Resolvi, pelo menos por algumas horas, pôr em todos os meus atos a maior circunspecção. Como me encontrava em Masta, eu também, afinal de contas, estava imerso naquele suposto campo astral negativo. E se os astrólogos do Monitor tivessem uma certa razão? Na casa de Ciriello, homem meticuloso, tudo sempre funciona com perfeição. Contudo, no banheiro, logo percebi que o cano da pia estava entupido e que a água custava a descer. Justamente por causa daquela obstrução, ao acabar de me lavar, tive cuidado de fechar bem as duas torneiras. Também tinha feito força demais ao fechar a da direita, pois com um craque ela se soltou, girando livremente enquanto a água escapava com uma extrema violência. Uma bela embrulhada. Em poucos minutos a pia estaria cheia e o líquido começaria a transbordar. Por sorte, a janela estava perto. Corri até a cozinha à procura de uma panela para poder jogar fora a água que ia se acumulando. Como se não bastasse, ao voltar ao banheiro, tropecei no monitor, que devia ter deixado cair no chão, e me estatelei, torcendo fortemente o pulso. Assim, praguejando, comecei a jogar pela janela a água inexorável. Mas, para que tanto trabalho? Evidentemente, não poderia resistir até a manhã seguinte, quando a empregada retornasse de sua folga dominical. Chamar alguém, então? Mas quem? Naquele edifício não havia zelador. Pedi então ajuda a outro inquilino, pelo menos para que me indicasse um encanador que morasse por perto. Mas era domingo, imagine se seria possível encontrar um encanador. Pensei nos maravilhosos tapetes antigos do escritório, tão caros a Cirielos e que, dentro em pouco, estariam submersos. Pensei nos danos aos apartamentos do andar inferior, onde a inundação certamente causaria infiltrações. A única coisa a fazer era telefonar para os bombeiros. Mas qual era o número dos bombeiros? Desistindo de lutar com a água, corri até o vestíbulo, onde ficava o telefone, mas não encontrei o catálogo. Abri febrilmente as gavetas dos móveis mais próximos. Nada. Onde é que o ordenadíssimo Ciriello tinha metido aquele maldito volume? Mesmo deixando de lado a indiscrição, eu não podia revistar todos os móveis da casa. Precipitei-me para o quarto e vesti o mínimo necessário para ficar apresentável. Ao sair para o patamar para pedir o número dos bombeiros a qualquer vizinho, percebi que não pegara as chaves do apartamento. Naquele exato instante, uma súbita corrente de ar fechou a porta. Eu ficara para fora do apartamento. Uma desgraça depois da outra. Xingando, toquei a campainha da porta em frente. 1, 2, 3 vezes. Não veio ninguém. Do outro lado da porta de Ciriello, ouvia-se o barulho da água que caía da pia. Desci um lance de escada e bati no apartamento do andar de baixo. Veio abrir uma doce velhinha que se assustou ao ver minha cara. Tive um trabalhão para acalmá-la e explicar-lhe a situação. O catálogo está ali, disse por fim, naquela estante, mas esta manhã meu telefone não está funcionando. Como não está funcionando? Talvez, agora sorria, benigna, estejam mudos em todo o edifício. E onde fica o telefone público mais próximo? Não sei não, senhor. Geralmente uso o meu. Mas deve haver algum bar aqui por perto.
Ah, é possível, é possível. Rápido para a rua, sob o sol tórrido, as ruas estavam desertas, parecia um bairro abandonado. Filas de carros parados dos dois lados, mas nenhuma alma viva. Era um maldito bairro residencial, quase sem lojas. Pelo menos 1 quilômetro antes de encontrar um bar. Tinha telefone? Tinha. Funcionava? Sim, claro, funcionava. Tinha catálogo? Tinha. Do outro lado da linha, o telefonista dos bombeiros, ao ouvir meus problemas, deu uma risadinha filosófica e não sem uma certa bondade. Ora, meu caro senhor, esta manhã uma torneira não é nada. Desde a madrugada o telefone não para. Todas as equipes saíram. E então? Então vou tomar nota, senhor. Logo que for possível, atendemos. Nesse meio tempo, em que pé deve estar a inundação? Eu imaginava o belo edifício transbordando numa fontana de Trevi, sob um coro de urros e ferozes imprecações. Perguntei ao dono do bar se conhecia o encanador. Meu tio. É um profissional excelente. Poderia chamá-lo? Bem, é que não sei quando ele volta. Hoje foi pescar. Além do mais, para que servia o encanador sozinho sem um marceneiro para forçar a porta? Na cidade, excetuando o Ceriello, eu só conhecia, e apenas por carta, o famoso Funsobrone. Mas, naturalmente, ele também não estaria em casa. Esperara-me até 11 horas, depois tinha saído e ninguém sabia quando voltaria. Com o coração saltando pela boca, de rua em rua, de casa em casa, perguntando, suplicando, e todos eram gentis, compreensivos, atenciosos, mas era domingo. Os encanadores tinham ido passear, os marceneiros excursionavam. De repente, o sol desapareceu, com uma rapidez característica do verão. Grossas nuvens começaram a invadir o céu. Olhei o relógio, tinha caminhado como um doido durante 3 horas. Era 1h30. Agora a casa de Ceriello, para não falar dos apartamentos dos andares inferiores, devia estar transbordando num verdadeiro Niágara. E o Niágara veio também do céu, cataratas de chuva fortes que num instante esvaziaram as ruas. Acharam um táxi agora, só rindo. Avançando sem fôlego pelas poças d'água, a essa hora, pensava, talvez os bombeiros já tenham chegado ao apartamento de Ceriello. Eu deveria estar presente, era o mínimo que deveria fazer. Mas não vi carros vermelhos diante do edifício quando me aproximei. Encharcado da cabeça aos pés, mais morto do que vivo de cansaço e de raiva, passada a tempestade, o céu se abria novamente. Olhei para cima, para a cobertura, procurando sinais da inundação, mas tudo parecia normal. Dino, o que está fazendo aqui neste estado? O que foi que aconteceu? Virei-me. Repentina melhora. Anunciaram o monitor. Ceriello em carne e osso estava descendo do táxi. Sabendo que eu estava em Masta, antecipara sua volta para poder me encontrar. Gaguejando, confuso, expliquei-lhe o desastre que provocara. Ele, porém, não mostrou nenhuma surpresa. Aliás, começou a rir. Bem, vamos ver. Talvez a catástrofe não seja tão grande assim. Saímos do elevador. Estranho, o patamar estava seco. Ele abriu a porta. Estranho, o assoalho da entrada estava seco. Contudo, ouvia-se lá de dentro um sinistro barulho de água. Secos estavam também a sala de estar e o escritório. Entramos no banheiro. A água, caindo da pia, espalhava-se borbulhando pelos azulejos e saía por um ralo de latão colocado pelo previdente Ceriello, e que eu, em minha agitação, não percebera. A única coisa encharcada era o exemplar do monitor, enrolado no chão de tal maneira que, do título funesto, liam-se somente as letras. Agora, você acredita? Então, essa foi a leitura de hoje, foi um dos contos desse livro. Se vocês gostarem do vídeo nesse estilo de contos, depois eu posso ler mais alguns contos deste mesmo livro ou de outros. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem e curtam. Até mais. Até a próxima.